A Bíblia diz que Deus é totalmente bom. E diz que nele habita a luz, que não há variação de cores nem de intensidade. Essa parte que fala na Bíblia, que Deus cria o bem e o mal, é para punir as pessoas. Está entendendo? Deus não criou o mal. Quem é o mal é o Satanás, o pai da mentira. Entendeu? Quando essa única parte que fala na Bíblia sobre que ele cria o bem e o mal, é porque é o seguinte, algumas pessoas precisam levar uma lapada boa. E então ele cria o mal sobre essa pessoa, faz com que o mal da própria pessoa venha sobre ela. Visitarei a ruindade dos pais nos filhos até a terceira geração, mas farei misericórdia até 1000 gerações. Então é uma questão relacional. A criação do mal não é dada a Deus, a criação do mal é dada ao Satanás. Deus e o Satanás não é a mesma pessoa. Deus é uma coisa, Satanás é outra. Quem é Satanás? É Lúcifer. É um anjo, uma anja, né, que caiu dos céus. Era um serafim e não um querubim. E essa parte aí que Deus faz o mal é para punir as pessoas que fazem o mal. E não que ele é a origem do mal. Deus não criou Satanás. Satanás se formou. Ele criou Lúcifer. E Lúcifer era a coisa mais maravilhosa que existia no universo. Primeiro anjo criado por Deus. Serafim. Entendeu? Então Deus não criou Satanás. Satanás se formou porque Lúcifer virou Satanás. É como uma mãe que tem um filho. Né? A mãe de Lampião, ela não teve Lampião. Ela teve Virgulino. Mas o Virgulino se tornou Lampião. Virou um marginal dos piores que tem. A mãe, quando teve, disse, esse cara aqui vai ser um marginal, vai matar todo mundo. Não. Ela teve aquele bebê maravilhoso que mamava nos peitos dela, que rotava nos peitos dela, que dormia na barriguinha dela. Mas aquele homem, aquela criança maravilhosa, se tornou um bandido pior do sertão. Da mesma forma foi Deus. Deus não criou Satanás. Ele criou Lúcifer. E Lúcifer, né, é um serafim. Veja o estudo que eu dou, né? Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido, mas se torna bandido. Aí a pessoa diz, pastor, eu criei meu filho com tanto carinho, ele virou bandido. Mas às vezes foi carinho demais. Foi carinho demais. Eu conheço mãe que os filhos são bandidos, mas as mães eram as doidas. Não deixavam nem os pais dizer sim nem não. Elas não se acordam, elas não se atentam para o seu mau hálito. Entendeu como é a coisa? Às vezes a gente quer colocar a culpa em todo mundo e a culpa é nossa. Pastor, meus filhos são bandidos. Mas a mãe era bandida. A mãe dizia que o pai era safado, que o pai era cachorro. O pai dizia qualquer coisa, não faça isso. Até um remédio de verme que o pai comprava não podia dar para o filho. Então ela era bandida, ela formou o bandidinho dela, entendeu? Mesma coisa, minha filha é tão radical. Aí veja o relacionamento entre o pai e a mãe. Às vezes a mãe ou o pai fazem o filho ser bandido e ser ruim. Aí depois fica, eu não mereço. Deus, por que tu fizesse isso comigo? Tu foi quem criou. Né? Eu conheço pais de bandidos que são pastores. Mas antes de ser pastores, eles eram bandidos também, levaram os filhos para as drogas. Eles cheiravam, eles fumavam, eles elogiavam o crime. Então os filhos, quando cresceram, viraram bandidões. E ele virou pastor, mas os bandidos continuou nos filhos. Né? Então a questão é que Deus não faz bandido, Deus faz uma criatura boa. Agora, se o cara vira bandido, o que pode fazer? Não, Deus é mau, Deus é o cão. Não. Se Deus e o cão é a mesma pessoa, então glória ao cão. Os teólogos, né, dizem isso, né? Alguns teólogos dizem que Deus e Satanás é a mesma pessoa, né? A predestinação diz que Satanás foi criado porque Deus não queria limpar o lixo e fez Satanás para criar o lixo. Por isso que eu não gosto da doutrina da predestinação. Para mim é a doutrina lixo da predestinação. É a pior doutrina que existe, né? Porque se Deus fosse o Satanás, então glória ao Satanás. Podemos adorar a Deus e podemos adorar o Satanás, se Satanás e Deus é a mesma pessoa. Se Deus criou o mal, glória a Deus pelo mal. Entendeu? Deus, essa palavra que fala que Deus criou o mal, é porque às vezes tem gente que é safado e merece levar uma bem boa. Aí Deus cria, Deus pune. Entendeu? Deus pune. Agora, o mal em si foi criado, se formado pelo livre-arbítrio. Lúcifer fez isso.
Ele disse, não, eu quero ser mal, eu quero ser o Deus do mal. Né? E questão de criação, às vezes a pessoa não se acorda, a pessoa não se liga. A pessoa é uma mãe merda, é um pai merda. Aí fica, por que isso? Por que isso? Porque tu foi uma bosta. Tu não soubesse ser pai, não soubesse ser mãe também, né? Os pais funcionaram como espelho dos filhos. Eu conheço o pai que amaldiçoava o filho, porque o filho tomava cerveja, mas o pai é um bebum. O pai é um bebum. Tá entendendo? Ai, inclusive ele chegou até a dizer, por que Deus não mata meus filhos e leva? E matou e levou. Mas por que ele queria que Deus matasse os filhos dele e levasse? Porque os filhos bebem. Mas ele bebe! Que coisa mais de doido! Assim é nós, seres humanos. Entendeu como é a coisa? A mãe fica chamando o pai de porco. Seu pai é um porco, seu pai é um nojento, seu pai não sei o que lá. Depois o filho não quer ser porco, o filho não quer ser macho. Ai, porque Jesus fez isso comigo. Jesus! Homem não presta, minha filha. Aí a filha, tudo bem, minha mãe, homem não presta, eu não quero homem. Entendeu? Pastor Jorge, o senhor fala a verdade, parabéns. Então, aí a mãe fica, ai, minha filha não quer homem, porque você passou a vida todinha falando mal. Aí você semeou. Entendeu? Alguns funcionam, outros não funcionam. Né? Então, às vezes a gente não olha nosso próprio cocô, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Exato. Então, às vezes, por exemplo, virgem astrais existem, viagem existe, viagens astrais. Então, aí a pessoa pensa assim, eu já acompanhei famílias inteiras que os homens são derrotados. E os homens que entram nessa família e são para cima, as mulheres expulsam. Agora elas expulsam gritando, safado, cachorro, miséria, desgraça. Aí essa família, eu estudei ela, mas fiquei com nojo dela. Por quê? Porque assim, elas não trabalham, não fazem nada na vida. Se elas fossem trabalhadoras, né? Mas elas destroem os homens. E por isso que há casos de homossexualidade e tudo mais, porque elas não gostam. E elas falam muito mal, né? Existem mulheres que são punidas porque espíritos trazem homens ruins. Aí tudo bem. Aí coitadas, né? Sofrem. Mas geralmente essas mulheres são muito trabalhadeiras, são para frente, levantam o homem lascando elas, né? Mas essa família que eu estudei, isso aqui, uns 5, 10 anos atrás, né? A mulher chega para o homem e diz, por que eu faço o quê? O homem diz assim, assim, assado. Ela faz outra coisa, né? Então, os homens têm que ficar em silêncio, caladinho na silva. Né? Então, elas rejeitam muito. Então, tem muitos problemas. Do mesmo jeito, tem homem que fala muito mal das esposas. Né? Então, eu sei que existem N relacionamentos, diversos tipos de relacionamento. Tem mulheres que sofrem muito com homens, porque os caras são vampiros, elas trabalhando e eles vampirando, trabalhando e eles montados nas costas dela. Aí é outra coisa, não estou falando disso, estou falando de mulheres que desprezam e às vezes não sabem criar seus filhos, né? Entendeu como é a coisa? Inclusive pastores, né? Porque criação não tem religião. Criação não tem religião. Tem filhos de pastores que são verdadeiros demônios, né? Elas devem, né? Tem mulher que são excelentes, trabalham, lutam e levantam e os caras vão, parece uma pedra, ela sai puxando o cara. Mas tem umas também que desprezam muito, tá entendendo? Desprezam muito e parece que isso atrai coisa ruim. E não existe relacionamento assim que a gente possa dizer assim assado, porque existem muitas, né? Mas tem que ver a questão da criação, tá? Pastor, o pacto com Jesus é o batismo? O batismo é um dos pactos, né? Um dos que Jesus deixou, né? A Santa Ceia e o batismo. Elas devem ter eles como rivais. Nesse caso aí, né? Sim. Eu tenho sorte com o homem, Priscila, olha, ó.
Apoio continue tendo, em nome de Jesus, porque a gente ter sorte, o homem ter sorte com mulher é muito bom, e mulher ter sorte com homem é muito bom, independente do que seja, do que aconteça, né? Plantação de arroz, aprendi, a colheita. Então, qualquer dúvida, volte a fita, tá?